CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E Colégio Nota 10, líder em aprovação. Muito bem, hoje nós vamos conversar com a deputada federal ainda, futura ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, a deputada federal Tereza Cristina, que muito gentilmente atendeu o pedido, o convite da CBN e veio falar conosco. Ministra, muito obrigado. Ministra, deputada, quase ministra, obrigado pela gentileza de falar conosco. Obrigado, Otávio, é um prazer estar aqui na CBN, principalmente hoje, que nessa semana vocês estão comemorando aí um ano de CBN. Parabéns e muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Mas vamos lá, estou à sua disposição aqui. A gente tem acompanhado a sua batalha nesse período de transição. A gente nem imagina o tamanho que é esse desafio que a senhora vai assumir. A senhora tem já uma ideia do tamanho para passar para a gente? O que é o Ministério da Agricultura, do tamanho que ele ficou? O Ministério é um dos mais antigos, né, da República, ele tem 130, quase 140 anos. É um ministério estruturado, grande, um ministério que tem aí 12 bilhões de orçamento, né? Ano, tem 12 mil funcionários pelo Brasil todo, mas agora ele vai ganhar um corpo maior. Por quê? O desafio que o presidente Jair Bolsonaro colocou foi juntar toda a agricultura. Então não vai mais ter a pequena agricultura, agricultura familiar, assentada. Todo mundo que está no setor produtivo e que está produzindo, ou vamos criar políticas para que estejam produzindo, vão estar dentro do Ministério da Agricultura. Então, o antigo MDA, que virou uma secretaria no governo anterior, que é o Ministério da Agricultura Familiar, passa para o Ministério da Agricultura com todos os seus programas, enfim, tudo que você tem para esse público vem para o Ministério da Agricultura. Vai ser criada uma nova secretaria, que vai ser uma secretaria que vai cuidar desses programas para os assentamentos e para o pequeno produtor, todo mundo produtor. Depois nós temos aí também a pesca, que foi e voltou já várias vezes, passeou bastante pela esplanada dos ministérios e que volta agora para o Ministério da Agricultura, que é um ministério sendo incorporado ao Ministério da Agricultura. Aí nós temos também toda a parte de INCRA, toda essa parte de fundiária, que também vai para o Ministério. Vem também para o Ministério, que era independente. E depois nós temos agora a última surpresa, que deve ser, isso tá muito encaminhado, mas vai ser batido o martelo ainda, que deve ser a FUNAI. Né? A FUNAI pensando também em colocar programas de produção, programas de fomento para os indígenas e quilombolas. Então, também isso é uma nova atividade para o Ministério da Agricultura. O presidente disse para a senhora, vou incorpora tudo, que você vai ter condições de trabalho? Sim. Ao contrário, ele me deu muita responsabilidade, porque ele disse, eu quero que você faça dar certo. Né? Então, ele não me pediu quase nada, ele só pediu para a gente trabalhar, né? E me disse, franqueza, né? A conversa comigo e com a população vai ter que sempre ser na maior franqueza do mundo para contar o que acontece e o que nós vamos fazer. E vamos fazer o Brasil diferente. Nós não vamos mais ter divisão, nós vamos ter união no Ministério da Agricultura, e ele está fazendo isso em outras áreas, né? Também algumas coisas que estão no Ministério do Desenvolvimento Social, algumas ações também vêm para o Ministério da Agricultura. Enfim, então a responsabilidade é grande. Quando ele, na campanha, a gente ouviu muita gente dizer que o Jair Bolsonaro, que o time dele quer acabar com os movimentos sociais, quer acabar com o pequeno trabalhador, ia ser difícil. A senhora é a pessoa responsável por isso. Eu queria deixar o espaço livre para que a senhora dissesse como é que é a política que a senhora estará à frente. Existe ameaça ao pequeno trabalhador, ameaça a esse cidadão que está lá diariamente trabalhando, ou é o contrário? Eu acho que é o contrário. É justamente ao contrário. Não é dar o peixe, é ensinar a pescar e dar as condições de pescar. Porque já se deu o peixe e não resolveu. Já tentou se ensinar a pescar, mas de forma errada, sem deixar de tutelar. Agora não. O que ele quer é o seguinte, que a gente inserir no mercado
inserir na atividade produtiva o pequeno agricultor. Para quê? Para que ele não tenha mais amarras, para ele ser dono do seu destino, dono do seu empreendimento, dono da sua terra e dono da sua produção. Ele pode ser um pequeno produtor que dá certo. A gente tem vários casos, mas são casos isolados. Ele quer que isso se massifique, que todo mundo tenha esta oportunidade de estar inserido no mercado, trabalhando, produzindo, ganhando dinheiro, e nós não queremos ter pequeno produtor pobre, nós queremos ter pequeno produtor com dignidade. É isso que ele me pediu. E uma preocupação do presidente que me deixou assim... me deixou até mexida. Ele quer resolver o problema do pequeno agricultor do Nordeste. Essa foi uma das encomendas. Ele está criando uma secretaria especial, né, na presidência da República para cuidar dos problemas do semiárido, mas encomendou que nós tivéssemos um olhar especial, com programas especiais para o agricultor do Nordeste. A gente sabe que a futura ministra, deputada federal, até 31 de dezembro, ela ainda é deputada federal. Também vai ter um olhar especial. Quando a gente fala olhar especial para o Mato Grosso do Sul, porque a senhora é daqui, nascida aqui, tem toda uma história aqui. Naturalmente, o que é que o produtor de Mato Grosso do Sul pode esperar da senhora? Bom, o Ministério ele não vai poder trabalhar para o Mato Grosso do Sul, né? Mas com certeza, eu como sul-mato-grossense, com as minhas raízes aqui, tudo que eu puder ter um olhar especial, um carinho especial, começar por aqui, é claro que todos sabem que nós vamos fazer isso. Eu seria hipócrita de dizer, não, nós vamos lançar lá no Rio Grande do Norte. Não, nós vamos podendo lançar aqui e aqui. Resume para a gente, em poucas palavras, quem é o Jair Bolsonaro que a senhora está conhecendo hoje como futuro presidente? É um presidente muito simples, ele é igual a nós todos, ele não tem nenhuma frescura, ele é um homem direto, né? Eu tenho me passado mensagens de madrugada, está preocupado com o nosso ministério. E ele é uma pessoa que eu estou aprendendo o seguinte, ele falou uma vez, acabou. Então, ele tem compromisso. O compromisso dele com o setor produtivo, nenhum produtor, seja ele pequeno, assentado ou grande, ele muda. Tá? A gente tem uma conversa muito reta. Às vezes, eu até acho que eu tenho até que dizer para ele algumas coisas que eu penso um pouco diferente, como argumento, como, vamos dizer assim, enfim, eu vivi a vida inteira o setor produtivo, sou engenheira agrônoma, fui secretária de agricultura, eu conheço os problemas do Brasil, conheço o mercado internacional, eu não sou uma expert, mas eu tenho muita noção disso. E às vezes eu tenho que dizer para ele, olha, presidente, isso assim, assado, mas ele é uma pessoa que reflete, ele é uma pessoa que te dá razão quando acha que não se colocou bem. Enfim, ele é uma pessoa que eu tenho a impressão assim, do bem. E ele tem um propósito que é mudar o Brasil, mudar o rumo do Brasil. Eu até brinco. Nós tínhamos um naviozão grandão, né, e que a gente, ele estava indo para um lado e a gente tentando voltar ele para o meio. Ele agora ele vai pôr a proa para onde ele quer. E é o Brasil que 55% dos brasileiros votaram nele para isso. Nós estamos vendo aí a possibilidade do Brasil crescer até 2% por ano, já a partir do ano que vem a mais. A senhora vê o setor produtivo ainda mais forte no governo Bolsonaro? Eu vejo por todas as declarações que ele tem dado. O problema do meio ambiente, ele tinha uma ideia de que tinha que juntar, ele me disse isso desde o primeiro dia. Depois das conversas e enfim, mostrando para ele, não fui eu, várias pessoas, né? Mostrando para ele que nós podíamos ter mais a perder do que a ganhar com a imagem do Brasil, enfim. Mas ele, tá bom, então vamos deixar separado, mas não vou mudar a minha ideia, que é o quê? É um desenvolvimento sustentável. O que nós não podemos mais é prejudicar o Brasil. E aí vem aqueles que são contra, tem muita gente aí mamando há muitos anos nesse meio ambiente, né? E ele quer, vamos dizer assim, ele está preocupado em preservar, hora nenhuma ele disse, nós vamos abrir geral, não existe essa possibilidade. E as pessoas têm que entender que nós temos leis, regras, né? Nós temos leis, nós temos instituições que são, tem demonstrado, olha, o que nós passamos nesses últimos 4 anos, o Brasil demonstrou que as nossas instituições são firmes, são sólidas. Então, não existe esse perigo. Agora, que ele quer mudança, ele quer. Os exageros das multas, né? Não é possível, você precisa primeiro conscientizar. Nós temos um degrau muito grande, Otávio, entre
entre as diferenças regionais e culturais que o Brasil tem. O Brasil é um país continental e então nós vamos ter muito trabalho. Ninguém tem varinha de condão, né, para mudar de uma hora para outra. Nós temos aí 16 anos de uma política muito diferente do que ele quer fazer, mas ele já deu o tom, ele é um maestro e ele usa bem a batuta, viu? Futura ministra Tereza Cristina, a gente quer deixar a sua mensagem aberta para a sua mensagem, para a senhora se dirigir ao ouvinte da Rádio CBN nesse momento em que a senhora deve estar muito ocupada se preparando para assumir um novo desafio na sua vida. Eu quero dizer a todos os meus conterrâneos aqui da minha satisfação de ser indicada para esse cargo, não só por mim, mas pelo meu estado, pela minha gente. Eu acho que isso é um prestígio para o Mato Grosso do Sul. Dizer que eu vou dar o meu melhor, não sei se eu vou atender às expectativas, porque existe uma expectativa muito grande em relação ao governo Bolsonaro. Mas eu posso dizer para vocês que eu vou dar o meu melhor para fazer tudo aquilo que eu sei, ouvir muito, né? Não ser teimosa, ouvir bastante para que a gente possa realmente fazer esse setor que descolou de tudo que estava aí. E apesar, hoje tem um artigo ótimo falando sobre enfim, que nós somos daqui, os produtores rurais são taxados como da era paleolítica, mas nós não somos. Nós somos talvez o setor que mais tecnologia tem no seu negócio, né? Nós temos aí na soja, no milho, enfim, na genética, no boi. O produtor está atualizado. O produtor, ele está na frente de outros setores e as pessoas têm que entender isso, apesar da gente ter uma imagem, né, que jogaram para a sociedade que esse setor só tem troglodita, que nós somos atrasados. Ao contrário, é o setor que mais na frente está em tecnologia. E eu acho que nós vamos ter aí êxito, porque o presidente apoia esse setor e não tem medido esforço para dizer isso. Ele tem brigado até aí para dizer, olha, esse setor, nós precisamos facilitar a vida dele e não atrapalhar a vida dele, com segurança. Então, eu acho que esse o meu papel, é fazer dar essa cara que o presidente quer ao Ministério da Agricultura, ao setor produtivo brasileiro, e eu vou fazer o meu melhor. Boa sorte. Muito obrigada. Nós conversamos com a deputada federal Tereza Cristina até 31 de dezembro. No dia 1º de janeiro, ela se torna ministra da Agricultura do nosso país. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.